la 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 la. Galera, enfim, é hora de nós conhecermos a performance do PC dos sonhos Adrenaline 2018. Quem viu já os primeiros vídeos já pôde acompanhar todos os componentes que nós vamos usar para montar esse PC, então nesse vídeo eu não vou detalhar eles a fundo, dá uma olhada lá que nós mostramos peça a peça que nós estamos usando aqui. E também temos um segundo vídeo explicando porque demorou tanto para fazer esse computador, que originalmente era para ter saído no final aí de 2017 e acabou aparecendo agora no meio de 2018. Então vocês vão ver a fundo cada uma das dificuldades que a gente passou para conseguir montar este carinha que está aqui atrás de mim. Hoje o foco é mostrar a performance dele, principalmente em games. Afinal de contas é um PC que nós montamos pensando principalmente em jogos. Eu tenho aqui as especificações, algumas bem básicas, só para quem não quiser ver o vídeo completo de todas as peças. As especificações mais relevantes aí para o nosso gameplay, que é o nosso processador, que é um Core i9 7900X, um processador de 10 núcleos e 20 threads. Ele está combinado aí com 64 GB de memória RAM, estão operando em Quad Channel, então nós temos 4 canais de comunicação entre o processador e as memórias, e a frequência de operação é 3.333 MHz. Você tem que pegar esse valorzinho aqui e multiplicar por 2. E na parte de placas de vídeo, nós vamos usar uma dupla de 1080 Ti, ambas são da Zotac, e a grande novidade em relação ao PC do anterior, além de, obviamente, atualização das peças, é que nós estamos agora com um sistema de resfriamento tanto no processador, como já acontecia no PC dos sonhos 2016, quanto também nas duas placas de vídeo. As duas estão blocadas, inclusive estamos usando um sistema, uma placa da própria Zotac que já vem blocado, já é voltado a esse tipo de solução aí com resfriamento líquido. Então é hora de a gente jogar e vamos ver o que nós vamos conseguir jogar com esse sistema. Primeiro teste que eu vou fazer aqui vai ser jogando Witcher 3, mas primeiro eu vou destacar alguns detalhes do nosso teste. O primeiro deles é que, como nós estamos trabalhando com resoluções muito altas, a nossa placa de captura não trabalha com essas resoluções, especialmente porque nosso monitor é ultra-wide, então até o formato de tela é estranho para a nossa placa de captura. Nós vamos usar o GeForce Experience para capturar o gameplay. Isso quer dizer que vai ter um impacto em desempenho. Vou mostrar para vocês mais ou menos o que a gente pode esperar desse impacto. Estou aqui já com o jogo rodando aqui atrás e nós estamos tendo uma taxa de quadros aí na casa dos 133, 130 FPS. Está oscilando um pouquinho, essa ali gosta de oscilar bastante. Vou começar a captura do GeForce Experience para vocês verem como ele vai estabilizar. Então comecei aqui, ele dá uma balançadinha no começo e estabilizou em 126. Às vezes dá umas balançadinhas para baixo, mas está aí na casa dos 124, 125. Então nós tivemos uma perda que vai dar em torno de menos de 10% da performance que vai ser penalizado aí o nosso sistema por conta da captura que está sendo feita com o GeForce Experience. Isso não é suficiente para mudar a experiência final. Então, antes a gente estava jogando a 133 FPS, jogar a 123 é meio que a mesma coisa. Estamos falando aí de basicamente o mesmo nível de performance. Mas fique ciente que por conta do GeForce Experience tem uma certa variação na performance por conta desse aplicativo em segundo plano. Vou mostrar para vocês então agora como está rodando o game. Está configurado na resolução nativa do nosso monitor, que é um monitor ultra-wide Quad HD, e está no preset do Ultra. Vou até marcar ele aqui de novo, só que eu vou desligar o Hairworks. Quem acompanha os vídeos do Adrena sabe que a gente sempre cuida para desligar o Hairworks, porque isso possibilita você fazer um comparativo com outros sistemas. Então, quando a gente testar uma placa Radeon, eu não sei se a gente vai testar Radeon em Quad HD, Ultra e coisa e tal, mas você consegue fazer um comparativo justo entre eles, porque as configurações são a mesma e a gente deixou o GameWorks de fora. Isso aumentou a nossa taxa de quadro, que estava ali em 125 para 135. Devolver os FPS que o GeForce Experience roubou. O que nós temos aqui no sistema agora mostrando são as duas placas. É uma coisa bacana dessa configuração que eu fiz a Zotac tem um software para você configurar os LEDs e ali atrás as duas placas estão na cor verde. Isso quer dizer que as duas estão em ação. Quando uma das placas ficar ociosa, ele vai trocar a cor verde para a cor branca. Então a gente sabe quando uma das placas não está em ação. Nesse momento, o Witcher está fazendo um uso bom das duas placas. Nós temos aí mais de 90% da capacidade delas em uso para rodar o game agora. É por isso que a gente está rodando aí a 135 FPS. Vou começar a andar aqui. Também temos aí todos os threads do 7900X na tela, todos os 20 threads. E veja como mesmo no Novigrad, que é um trecho pesado do processador, nós temos muitos threads com baixo uso. Temos vários 0%, 10%, 20% aparecendo na tela. Nessa configuração que a gente está jogando agora, no
Quad HD Ultra Wide, nós temos aqui na tela 5 milhões de pixels sendo renderizados para fazer essa imagem. Para você ter uma perspectiva, se você estivesse jogando, por exemplo, em Full HD, nós teríamos em torno de 2 milhões. Então nós temos aqui mais ou menos aí duas vezes e meia a quantidade de pixels na tela. Então já é uma resolução bastante alta. Eu não sei andar a cavalo dentro da cidade, acho que não nem pode. Quando eu tento correr, ele reclama que eu não podia fazer isso aqui. Esse é um trecho bom para testar o Witcher, porque ele é pesado tanto para as placas de vídeo quanto para o processador. Como o nosso processador tem muitos threads, parece que o uso dele é 20%, 30%, mas realmente não tem nenhum jogo que vá usar 20 threads. Pelo menos não muito dos 20 threads. E percebe que agora, provavelmente, é o processador que está limitando a performance do nosso sistema, porque as nossas 1080 Ti estão a 80% de uso. Nessa configuração, 130 FPS foi leve para o nosso SLI de GTX 1080 e o processador está limitando a nossa performance a 120 FPS. Algumas outras coisas interessantes. Temperaturas, vê que nossas placas estão começando a se aproximar dos 40 graus, depois de um tempo rodando a 1900 MHz, então isso é excelente, a frequência está bem alta. As temperaturas estão bem baixas. O processador está meio louco ali entre 50 e 60. Depois vamos falar mais sobre as temperaturas de processador. E agora a gente está tendo alguns stutterings. Isso é um detalhe importante para quem está principalmente pensando em fazer um SLI. Ele combina as placas fazendo uma trabalho num quadro e outra trabalho no próximo. Isso deixa a taxa de quadros bem mais instável do que quando você tem somente uma placa rodando o teste. Então vê que nós temos uma oscilação bem grande nos tempos dos quadros e também uma oscilação na taxa de FPS. Ajuda se você travar um valor menor, por exemplo, sei lá, vou travar 120, 110, mas de qualquer forma o SLI ele é um pouquinho mais instável do que uma placa sozinha. Ela, obviamente, uma 1080 Ti não ia atingir esse nível de performance, mas ao mesmo tempo ela ia estar dando uma taxa de quadros mais estável. Vamos tentar mudar o nosso gargalo então, como o nosso processador está atrapalhando a nossa vida em Novigrad, vamos aumentar a qualidade gráfica. Para a gente ter o equivalente ao 4K, nós temos que ter 8 milhões de pixels na tela. Então eu vou usar uma escala de resolução aqui e vou tentar se aproximar disso. Eu vou pôr o equivalente a 8 milhões e 800 mil pixels. Então nós vamos ter 10% mais pixels do que seria a resolução 4K. E vamos ver como é que fica a performance. Bom, agora estamos então com ele configurado da seguinte forma. A nossa resolução subiu para 4.587 por 1920, que é um número bizarro, é 1,78 vezes a resolução nativa desse monitor, porque isso fecha a conta ali dos 8,8 milhões de pixels e dá aí uns 10% a mais de pixels do que seria o 4K. Então nós estamos com nível de estresse nos patamares do 4K. Continuo jogando no Ultra, exceto Hairworks, e eu tirei uma coisinha. Vocês estão percebendo que talvez a taxa de quadros está parecida com o take anterior. Eu tirei o anti-serrilhado. Porque como a gente tem uma densidade de pixels muito grande, vocês podem até olhar para a tela, podem principalmente procurar em bordas, aqui nos cantinhos e tudo mais, vocês vão perceber, não tem serrilhado, porque nós estamos numa taxa de pixels na tela tão alta que o serrilhado acaba não sendo tão relevante. Então, se eu desligo o anti-serrilhado, perceba que a borda dos objetos não está ruim, mesmo se você vai ter que dar um zoom para começar a perceber aquele efeito partido do serrilhado. E jogando agora nós estamos na casa dos 110 FPS. Uma 1080 Ti sozinha daria conta de 4K, rodando mais ou menos na casa dos 60 FPS, com duas o resultado é isso que a gente está vendo aqui. Nós estamos jogando aí a mais de 100 FPS. Vê que agora, como a gente aumentou a carga para cima das placas de vídeo, elas são agora o limitador do nosso sistema, porque elas estão operando quase a 100% da capacidade delas. Enquanto nós tínhamos momentos ali que o 7900 era quem sentiu o tranco, agora é a vez das placas de vídeo que estão bem próximo do limite delas. Olha essa praça aqui, é um lugar que eu gosto muito de testar no Witcher, porque vê que tem alguns momentos que parece que é o processador limitando. Volta de meia elas saem dos 99, quase 100% de uso, dá até um stuttering, né? Um sinal também que o processador pode estar sentindo o tranco. Mas estamos aí jogando a mais de 100 FPS, com eventuais stutterings, mas jogando a mais de 100 FPS. Então isso é uma coisa que quem está montando um SLI tem que ter em mente, que você vai ter atingir taxas de quadro muito mais altas, mas você também tem que estar ciente que, principalmente se você jogar com os frames destravados, que é o que a gente está fazendo aqui, essa combinação de placas se alternando na geração dos quadros gera algumas instabilidades a mais, principalmente os nossos frame times estão variando bastante.
Vamos embora experimentar outro game. Segundo game do nosso teste é um que pesa tanto para as placas de vídeo quanto para o processador. Eu tenho aqui aberto o Assassin's Creed Origins e já é legal para mostrar aquele lance das cores que eu falei de uso das placas. Porque vê que nós temos uma placa, a placa primária verde, então está em uso, enquanto a placa secundária ficou aí na cor branca. O Assassin's Creed Origins não faz uso do SLI, então mesmo que a gente está com ele habilitado, está tudo ativo, quando a gente abre o jogo, acontece isso aqui. Nós temos uma placa usada quase 100% de sua capacidade e a outra abaixo de 30%. Ela não está operando nesse SLI. Às vezes a segunda placa acende a luz verde, porque quando a gente começa a gravação aqui com o GeForce Experience, ela até acende a luz, porque como ela é um pouco mais usada justamente por conta da captura, aí ela entra em ação e acaba fazendo com que ela, nesse caso, a tela voltou a ficar branca, por causa que o uso é muito baixo. Então temos aí quase 100% de uso da primeira placa e pouco uso da segunda placa, que inclusive está operando a 329 MHz, que é um sinal claro de que ela não está fazendo nada. E aquilo que eu comentei para vocês, da diferença do SLI em relação a uma placa sozinha. Veja que apesar de a gente estar uma taxa bem mais baixa de quadros, veja como a estabilidade desses quadros é muito maior. Então mesmo eu começando a andar aqui, vê como a linha oscila muito menos, tanto na taxa de quadros quanto nos frame times. Esse é um trecho que a gente usa muito nos nossos comparativos, ele é bem pesado porque tem muita gente se deslocando nessa cidade, então pesa o processador e pesa para a placa de vídeo. E, antes de a gente avançar, deixa eu mostrar para vocês, está configurado com o preset do que seria o ultra alto, o altíssimo quando está em português, e nós estamos aí jogando naquela resolução do nosso monitor, a resolução nativa dele, que é o Ultra Wide Quad HD. E vê que agora nós temos aí um gameplay que está oscilando na casa dos 55 FPS. Isso é o que uma 1080 Ti entrega sozinha quando a gente joga numa resolução alta. Ela é capaz de rodar os games. Se estivesse em 4K, muitos deles vão rodar próximo da casa dos 60 FPS, principalmente se você desligar o anti-serrilhado. E apesar de não atingir aquela taxa de 100 FPS, como o Witcher estava fazendo, em contrapartida a gente tem uma estabilidade bem melhor de quadros. Vê que as nossas linhas aqui, tanto de frame time quanto de frame rate, estão oscilando bem menos. É um dos jogos mais difíceis de testar atualmente. Deixa eu andar por aí para dar uma azucrinada no Antigo Egito, mas desculpa, moça. Vê que nós temos um gameplay bastante estável, uma qualidade gráfica muito boa. Novamente nós temos ali, se você procurar, você acha um ou dois threads do 7900X a 100% de uso e vários outros threads com usos inconstantes. E é uma realidade dos games. O 7900X não é um processador para quem está pensando somente em jogar. É só se você quer usar todos esses threads para outras atividades, como, sei lá, renderizar vídeo. Esqueci por onde dava para escalar, acho que aqui dá. Se você está pensando em usar softwares, principalmente de renderização, que vão fazer uso de mais threads. Quando você está jogando, hoje em dia, pelo menos a partir dos 6 núcleos já é um patamar seguro. Os Core i5 já tem trazido 6 núcleos, os Ryzen 5. Muito mais que isso, se você não vai usar outro tipo de aplicação, acaba não compensando tanto. Tá bem. Apesar de não ter mais aquela realidade dos 100 FPS do Witcher, vê que a gente está jogando bem. E veja também como o aquecimento reduziu. Quando nós estávamos com as duas placas operando, nosso sistema de resfriamento estava operando próximo dos 40 graus. E agora nós temos uma 32 e uma 35. Detalhe é que como elas estão no mesmo sistema de resfriamento, né, faz parte do mesmo loop do líquido, a placa 2 está esquentando sem fazer nada. Ela estava ali abaixo dos 30 graus, só que como ela recebe o líquido da primeira placa que esquentou, ela está ganhando aos poucos um pouquinho de temperatura por culpa da outra placa que está sendo usada. Esse também é um dos motivos que ao longo dos testes, quando usar as duas placas, vocês vão ver a placa 2 mais quente que a primeira. A primeira placa é a primeira que recebe também o líquido na circulação. Então a segunda recebe já o líquido um pouquinho mais aquecido. Vamos lá pôr de novo. Na resolução. Surra. Eu não sei jogar Assassin's Creed Origins, eu não vou fingir que eu sei jogar. Eu aperto os botões como se fosse Witcher igual. E faleceu. Vamos experimentar jogar no próximo 4K e não ser degolado. Bom, trocada a configuração. Agora nós estamos de novo naquela configuração maluca nossa para ter uma densidade de pixels do nível do 4K. Continuo com a configuração altíssima, mas virou o Custom, porque eu tirei o anti-serrilhado.
Então, como nós temos muitos pixels na tela, e aqui vegetação é muito bom para ver isso. Ó. Se nós tivéssemos problemas de serrilhado, nós íamos notar principalmente nessa vegetação, que está ok. Não estamos tendo muito serrilhado. E ver que no final das contas a taxa de quadros foi mais impactada do que no Witcher. Antes nós estávamos jogando ali na casa dos 50, 55 FPS, agora a gente já parte rodando a 43, 40 FPS. Esse é um dos games que, se você está pensando em jogar em 4K com a 1080 Ti, é um dos que você vai ter que abrir mão da configuração Ultra. Para você conseguir 60 FPS, esse jogo está muito pesado em placa de vídeo, além de estar pesado em processador. O jeito é configurar no alto, que não vai ser uma tragédia. O jogo ainda vai estar bem bonito, mas para você atingir os 60 FPS, você vai precisar tirar do Ultra para o alto. A maior parte dos jogos você consegue configuração Ultra, 4K, contanto que você desabilite o anti-serrilhado, que nem precisa. Mas o caso do Assassin's Creed Origins é um dos jogos, até por isso que faz parte aí da nossa bateria, é um que mais pesa. Notei um pouquinho mais serrilhado e um pouquinho mais estranhamento ali na escada quando a gente estava avançando, mas foi só esse momento que eu tive um serrilhado me incomodando. O resto do game tá com uma nitidez muito boa. Bom, agora vamos testar. Já testamos aí então o Witcher, testamos também aqui o Assassin's Creed, porque a gente sabe que é pedreira. Vamos dar uma olhada em mais um game, mas dessa vez vamos tentar um que aproveite bem o SLI. Bom, nosso último teste agora, vamos, pelo menos em gameplays, né? Vamos testar Battlefield 1. Eu estou aqui no servidor com muita gente, é para ser 64 jogadores, está entrando mais gente, aos poucos. E eu estou testando essa situação porque quando tem muita gente no servidor, o jogo pesa bastante no processador, então quero ver a performance dele em processamento e também a performance gráfica. Então eu já estou usando aquela resolução nossa toda quebrada lá dos 4.587 pixels por 1920 para trazer o que seria a carga do 4K para o nosso gameplay e ver que nós estamos indo muito bem. Nós estamos usando mais de 90% da capacidade das duas placas e estamos jogando aí a 80 FPS. Se você quiser uma taxa mais alta que isso, vai ter que tirar um pouquinho de qualidade gráfica. Nós estamos jogando no Ultra e eu deixei sem o anti-serrilhado. Nós temos aí uma densidade de pixels bem alta, não sinto tanta necessidade de ligar um anti-serrilhado, ver que as bordas não são tão serrilhadas. Tentar chegar em alguma coisa e fazer o tradicional trecho do vídeo em que eu morro várias vezes pelo bem do teste do hardware. Ali tem gente. Eita! Ok, aquilo é um blindado. Eu não vou resolver isso com uma metralhadora. Não, eu vou entrar no João 23312 ali e pegar uma carona. Não dá em mim. Ah, aquilo é um inimigo. Eu posso perder pra você, meu hardware é muito melhor que o seu. Eu nem sei o que você tem, mas eu duvido que você tenha hardware melhor que o meu. Ai, alguém da lateral. Não, muitos inimigos ao mesmo tempo. Mais uma vez a gente tem a prova que LEDs RGB e hardware não ganham jogo. Eu duvido que algum deles está com uma configuração melhor que a minha. Valeu a pena. Ó, levei um. Nossa, não acredito. Para de gravar agora, Thiago, já foi bastante. A gente já conseguimos o auge desse vídeo. Você viu como heroicamente eu atirei no susto e matei ele? Eita, isso é um problema. Isso é um problema. Ah! Eu levei uns dois antes. Eu acho que eu levei uns dois antes comigo. Talvez. Aumentando um pouquinho o meu feito. Não, tem vários em pé ali. Talvez eu não tenha levado tanta gente assim. Minha primeira kill em Battlefield foi um atropelamento. No Battlefield 3. E o cara que eu atropelei era amigo meu. Valeu a pena. Como é que a gente tá perdendo esse lugar? Caramba, caiu um avião ali atrás. Eu gosto tanto do caos do Battlefield. Eita. Olha esses raios de luz. Às vezes eu penso que eu sou um sniper. Ah, aquilo é um tanque. Por que eu tô tirando de 1 km de distância num tanque? Ei. Eu não faço a menor ideia de como é o mapa. Eu levo super na esportiva quando eu perco.
Bom, já estamos dando um tempinho para esquentar o nosso hardware enquanto eu estou jogando aqui, estou, sei lá, 10 minutos jogando, mas isso é um detalhe importante do resfriamento líquido, ele demora bem mais para esquentar do que o resfriamento a ar, porque principalmente o sistema a ar ele tem bastante estrutura metálica que esquenta de forma praticamente instantânea, então ele tende a estabilizar em poucos minutos. O water cooling, na verdade liquid cooling, né, porque não é a água que está ali dentro, o liquid cooling leva bem mais... Porra! Ah, não, foi outro cara. Pensei que aquele outro cara tinha visto e me atirado de muito longe matado. O sistema de liquid cooling, ele leva muito mais tempo para esquentar. Então você tem que ficar jogando muito mais até chegar num ponto em que estabiliza. Então vê que eu estou jogando agora com a primeira placa a 39 graus e a segunda a 41. Lembrando que a segunda placa recebe o líquido já meio esquentado pela primeira. E vê que a gente está bem devagarinho aumentando a temperatura dela. E as frequências estão operando bem alto. 1911 MHz é uma frequência alta para uma 1080 Ti. Resultado é um gameplay sempre acima dos 60 FPS. Nossa, como eu sou... Eu acho que eu deveria reduzir o DPI do meu mouse. Né, com certeza foi uma ali... Não sei se aquilo explode ou é só um flare. Eu tô confuso, olha meu DPI alto, eu não sei onde eu tô. Ai, me ajuda, mãe. Tô bem. Isso não vai explodir, né? É só um flare. Eu não tenho certeza se o último cara que eu acertei era do meu time ou do deles. Isso é uma bomba? Ah, não, é só um treco. Eu não jogo muito Battlefield. Droga. Olha esse raio de luz, vai explodir. Ninguém passa dessa ponte. Eu considero que quando eu mato um antes de morrer é bom. Eu já considero acima da minha média, inclusive. Estamos chegando a 40 graus numa placa, 41 na outra. Gostei bastante desse mapa. Nossa, ali teve a textura mais... Não, acho que estava carregando, por isso estava tão feio. Eu ainda não usei minha arma secreta. Deu super certo. Ai. Isso foi ingrato, tá? Eu vi que tinha um inimigo... Ah, me revivendo. Meu Deus, quanta gente. Gás. Nossa, a Primeira Guerra era um saco, cara. Não recomendo. Não recomendo. Não tenho nenhuma saudade, porque você tá tomando um tiro de um cara e você vai dar a volta e você morre pra gás. Ainda bem que proibiram isso. Não era divertido brincar com gás. Acho que eu devia jogar mais Battlefield, eu tô me divertindo. Bom, acho que a gente já tá jogando faz uns... Gente do céu! Faz uns 15 minutos, 15, 16 minutos agora. E a gente está chegando no ponto em que eu vi muitas vezes estabilizar o nosso sistema, que é 40 graus na primeira placa e 42 graus na segunda. Então, inclusive, eu fiz esse teste, deixei o Witcher em alta qualidade por um tempo, esperando ver quando que ele estabiliza, e é mais ou menos nessa casa mesmo em que esse sistema nosso de resfriamento, com as duas 1080 Ti em alta carga, você vê que elas estão a mais de 90% de uso, é aqui que a gente tem o equilíbrio do sistema. A primeira placa 40 graus e a segunda 42, o que é muito bom, já que o limite térmico dessa GPU é lá para casa dos 90 graus. Eita! E é por isso que... Gente, o cara já me matou e veio descer me buscar para o que mais? E elas estão operando numa frequência bastante alta, então a gente tem até margem para overclock. Tem que ver se o chip vai ficar estável, mas pelo menos em termos de temperatura a gente tem uma margem para arriscar um overclock. Bom, agora eu vou mostrar uma outra coisinha para vocês. Até agora estava indo bem? Vamos sair desse jogo. Vamos mostrar a parte um pouquinho mais sinistra do nosso PC dos sonhos. Que tem a ver, você já deve ter reparado que enquanto as nossas placas de vídeo em alta carga são duas GPUs sendo resfriadas, está chegando na casa dos 40, 42 graus, a situação com o processador é um pouquinho diferente. Então vocês viram que ele está rodando 60, não chega a esquentar demais. Mas, quando a gente experimenta outra configuração, vamos experimentar por aí um teste que realmente
joga carga para cima do processador. Bom, se por um lado nossas placas de vídeo estão muito bem no sistema de resfriamento, o processador é uma história um pouquinho diferente. Tem aqui o W Prime aberto para a gente mostrar isso para vocês, e também estou monitorando duas coisas na tela, que é a temperatura e uso. Então vê que está 5, 2% aqui em cima de uso, e embaixo a temperatura está 30, 40, 30, 40, 50, tá relativamente alto para um sistema que está ocioso e com resfriamento líquido. Nós temos a mesma solução, nós temos um radiador de mesmo porte para as duas 1080 Ti, que estavam trabalhando em alta carga, e para o nosso 7900X. Então ele tem uma solução do mesmo porte que as placas de vídeo. E eu vou por rodar aqui o teste para vocês verem o que acontece. Lembra que eu falei que as placas de vídeo elas vão esquentando aos poucos. O sistema de resfriamento líquido esquenta aos poucos. E observe o que acontece. Eu ponho o teste para rodar e ver o pico que dá de uso, que foi a 100% muito rápido, as ventoinhas até tem umas girando mais rápido aqui, e ver que a nossa temperatura já chegou na casa dos 90 graus, muito rápido. O que acontece aqui é o seguinte, no caso da Zotac nós temos uma placa de vídeo blocada, já vem com o projeto assim, já feito de forma para tentar ao máximo otimizar a passagem do líquido e o resfriamento da GPU. No processador, infelizmente a Intel nos põe numa outra situação. O interpositor, que é um material que tem a função de passar o calor do die, que é onde realmente está o processador, para aquela parte, daquela tampa de metal em cima, que é conhecida por heat spreader, ele não tem uma boa qualidade, é uma coisa criticada há anos em relação à Intel. E o que acontece é que, como ele tem essa pasta que não é tão eficiente, quando a gente coloca um altíssimo estresse no nosso processador, que tem 10 núcleos e 20 threads, e põe todos eles a 100%, nós temos uma dissipação de calor não eficiente. Não é porque o nosso radiador não consegue. Quando eu coloco a mão no sistema de resfriamento do processador, ou principalmente quando a gente usa a nossa câmera térmica para ver o radiador em si, ele não aquece, porque ele não está dissipando calor, porque ele não está saindo justamente do próprio die, não está sendo transmitido direto por esse interpositor e não está chegando para o nosso sistema de resfriamento líquido. Então ele acaba não fazendo nada. Vê como a temperatura subiu e desceu muito rápido, e como eu falei para vocês, se fosse algo relacionado com o sistema de resfriamento líquido, esse comportamento é mais lento. Mas o que acontece é que o interpositor acaba não interposicionando o calor de um para o outro. Sei lá, estou inventando palavras. Ou seja, se você está pensando num projeto que nem o nosso, vê que enquanto a gente jogava os games, ele não passava muito dos 60 graus, 70 graus, é uma situação boa. Quando a gente usa o W Prime, nós conseguimos até overclockar todos os núcleos a 4.5, mas nós batemos os 100 graus. Então não chega a dar muito throttling, as frequências conseguem ficar lá na casa dos 4.5 nos 10 núcleos, mas não é a situação ideal por causa da temperatura muito alta. O jeito é, se você quer fazer um projeto desses e realmente quer dar um estresse muito grande pro processador, não estamos falando de gameplay, vê que jogar foi tranquilo, mas você vai fazer render e quer overclockar e vai pôr todos os núcleos a 100%. Infelizmente, com o Intel, delete é uma coisa que você tem que cogitar. É uma coisa boba de se falar num produto que é tão caro, você tem que fazer um procedimento desses, que é inclusive arriscado, mas se você quer fazer um projeto mais extremo, quer fazer um uso mais eficiente do sistema de resfriamento robusto, infelizmente, o único jeito de tirar total proveito disso é usar técnicas como delete, trocar o interpositor e aplicar um material mais eficiente ali. Infelizmente, o nosso 7900X e o nosso eficiente sistema de resfriamento tem uma pasta no meio que está atrapalhando os nossos resultados. Bom, se pro lado do processador o nosso sistema de resfriamento não foi o que a gente gostaria, em compensação as placas de vídeo foi muito bem. Vocês viram que ao longo dos testes ficou nos 1911 MHz, uma frequência alta para uma GTX 1080 Ti, na casa dos 40, 42 graus. Foi o que estabilizou depois de 16 minutos esperando o sistema líquido aquecer, foi onde elas estabilizaram sem ter que reduzir frequências. Isso é muito legal, principalmente quando a gente olha nossos projetos anteriores, que em alguns casos nós tínhamos problemas das placas aquecerem demais por estarem no ar, e dependendo do seu PC você não consegue ter um bom espaço entre elas para circular o ar. Então aqui nós temos ela no resfriamento líquido, funciona muito bem. E nós até fizemos um teste, pegamos um outro sistema com duas 1080 Ti robustas, uma da Zotac e uma da Gigabyte, modelos extremos das duas marcas, e não conseguimos fazer a segunda placa funcionar no slot PCI mais afastado, então elas acabaram ficando muito juntas, dava problema SLI, não conseguia aplicar. E o resultado é que, por elas estarem muito juntas, a primeira placa aquecia demais, ela não tinha boa circulação de ar e ela chegou a bater os 84 graus. O resultado é que ela teve que reduzir as suas frequências. Então, elas começaram operando aí na casa dos 1900 MHz, como funciona aí o nosso sistema de resfriamento líquido aqui, mas eventualmente uma placa aqueceu tanto que teve que baixar para os 1600 e a outra, como elas estão se intercalando, elas acabam regulando a frequência igual e as duas ficaram a 1600 MHz, perdendo aí um pouco de desempenho.
Então, resfriamento líquido, além de ser legal por te dar margem para você fazer esse overclock, né, você tem uma margem térmica maior para arriscar overclocks mais extremos. Se a sua situação de colocar duas placas dentro do seu PC não tem uma boa circulação de ar, ele consegue resolver esse problema. Não é uma coisa que eu recomendo para a maior parte dos usuários. Quem viu o nosso vídeo, o segundo vídeo, viu que nós tivemos muitas dificuldades com o sistema de resfriamento líquido, ele dá trabalho para ser montado, principalmente em um sistema customizado, como é o caso do nosso, que tem que ficar dobrando canos, tem que ficar planejando essas coisas, manutenção é mais difícil. Então, só se você é entusiasta, ou como a gente quis montar um PC, né, que fica bonito na tela, essas situações até compensa, mas para o dia a dia, de verdade, uma boa placa de vídeo com uma boa solução a ar tem desempenhos muito legais. Então, mesmo essas duas placas que a gente colocou juntas e não ficou legal, quando elas estão sozinhas, elas têm uma performance bastante elevada. Tem um bom sistema de resfriamento, mesmo usando ventoinhas. Agora, se você é entusiasta e está querendo realmente gastar, seu hobby é montar o PC, é uma parte importante do seu hobby, aí até vale a pena você encarar uma montagem como um carinha desses aqui atrás. Bom, galera, e o que o nosso PC dos sonhos desse ano entrega? Primeiro, é que nós temos aí a combinação de 1080 Ti faz com que 4K fique suave. Principalmente quando os jogos usam as duas placas, nós estamos jogando a mais de 90 FPS. Estamos aí trabalhando na casa dos 100, 110 FPS, mesmo com o GeForce Experience comendo um pouquinho do nosso desempenho para fazer a captura. Então é um sistema para jogar em 4K a mais de 100 FPS, boa parte dos games com... nós temos a questão do SLI ser um pouco mais instável, mas nos meus gameplays eu não achei ruim, achei a experiência bastante positiva. Então, se você quiser jogar em 4K, vai sobrar quadros. E mesmo quando você não consegue que as duas placas entrem em ação, felizmente uma 1080 Ti é bastante guerreira e conseguiu entregar em 4K na taxa dos 60 FPS. Vai entregar na maior parte dos games. Exceções aí, Assassin's Creed Origins, que é muito pesado, mas aí é só configurar em qualidade alta e conseguir jogar bem, é aceitável, qualidade alta ainda é uma boa qualidade gráfica, apesar de, né, nós temos isso só acontece quando a gente não consegue pôr as duas placas em ação. Bom, galera, para mais testes com hardware, vocês podem conferir aí no nosso canal. Lembrando que a gente montou um PC dos sonhos AMD no final do ano passado, então vocês conseguem comparar um pouquinho dos nossos dos desempenhos que nós tínhamos na época, conseguem ver a diferença entre os dois computadores e ver aí a boa e velha guerra entre AMD versus Intel, Nvidia versus AMD, que sempre movimenta a nossa caixa de comentários. E para mais detalhes de peças, da nossa montagem do PC, lembra que tem outros 2 vídeos anteriores mostrando isso para vocês. E nós nos vemos no próximo vídeo, galera. Tchau, tchau!